Muito bem. Então, olha só. Agora a gente vai fazer a substituição. Então, a concentração do SO3, então fica 0,1 ao quadrado, sobre concentração do SO2, 1 ao quadrado, vezes a concentração do O2, que é 1,5. Quanto é 0,1 elevado ao quadrado? 0,01. 0,01 sobre 1 vezes 1 vai dar 1, então 1,5. Quanto é 0,01 dividido por 1,5? 0,0066. Ou 6,6 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Aí, será que esse KC tem unidade? Sim. Sim. Olha só, aqui vai ser mol por litro em cima, mol por litro, ou melhor, mol por litro ao quadrado em cima, mol por litro ao quadrado embaixo, vezes mol por litro. Então, esse a gente vai cancelar com esse, vai sobrar 1 mol por litro aqui, certo? Então, aqui fica mol por litro a menos 1, ok? Porque sobrou embaixo. Tudo bem? Ô, professora, Diga, querida. nesse tipo de exercício, pode arredondar ou não pode? Pode, Pode? Então, pode. Olha só. Exercício número 2. É o que diz em um recipiente, certo? isso. Ok. Então, diz assim, em um recipiente fechado de 5 litros, ele já te deu o volume, diz que o volume do recipiente é de 5 litros, a temperatura constante de 327 graus Celsius, foi realizada a decomposição térmica do trióxido de enxofre. Olha só, é o inverso da reação anterior, hein? Então, nós temos a equação, ó, ele já deu a equação balanceada, certo? Diz que foi realizada a decomposição do trióxido. Ok? E aí ele diz o seguinte, quando a reação alcançou o equilíbrio, foram encontrados 10 mols de SO3, 15 mols de SO2 e 10 mols de O2. E ele quer saber, ele quer que nós determinemos o valor da constante de equilíbrio Kc. Então, a equação já está balanceada. Se é Kc, todos os participantes entram, certo? Porque todos estão no estado gasoso. A gente já sabe que para Kc entra gasoso e aquoso. Então, olha só. Como é que fica a expressão de Kc para esta reação? Lembrando que é sempre produto sobre reagente. Como é que vai ficar? Fala para mim. Concentração de SO2 ao quadrado, Ao quadrado. vezes a concentração de O2. Isso, dividido por... Pela concentração de SO3 ao quadrado. Exatamente. Só que tem um detalhe, o exercício não forneceu para a gente concentração, certo? Olha só, ele deu para nós a quantidade de mols que foi encontrado na hora do equilíbrio. Então, o que a gente precisa fazer? Calcular a concentração. Calcular a concentração. Então, olha só, a gente já sabe que concentração molar é igual ao número de mols sobre volume, certo? Então, olha, para o primeiro aí, o SO3, para o SO3, ele disse que foram encontrados 10 mols de SO3. Então, 10 dividido pelo volume que ele já forneceu, que é 5. 10 dividido por 5? 2. 2 mols por litro. Muito bem. Para a concentração do SO2. SO2, número de mols que ele forneceu, 15. 15 dividido pelo volume, que é 5. 15 dividido por 5, quanto dá? 3. 3. Muito bem. E a concentração de O2. Foram encontrados na hora do equilíbrio 10 mols de O2. 10 dividido por 5. 2. Prontinho.
Muito bem, então nós encontramos as concentrações, o que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir, ok? Então, a concentração de SO2, 3. Então, ó, vem aqui, vou colocar aqui, ó, 3, ok? A concentração de O2 e de SO3, 2 mols por litro. Então, 2 e 2, certo? Então, 3 ao quadrado vezes 2 dividido por 2 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. 9 vezes 2? 18. 18. 2 ao quadrado? 4. Quanto é 18 dividido por 4? 4,5. 4,5. Pergunta, vai ter unidade esse KC? Mol por litro? Mol por litro, né? Ó, aqui em cima vai cancelar esse daqui, cancela com esse, né? Ó, mol por litro ao quadrado, mol por litro ao quadrado, mas te sobra mol por litro aqui. Ok? Então, 4,5 mols por litro. Aí, gente, olha só, eu acho que eu não passei para vocês a letra B desse exercício, né? Na letra B, ele quer que a gente determine KP. Okay? E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para converter KC em KP, tá? Então, olha só, presta bastante atenção, tá? Nós vamos utilizar a seguinte fórmula. KP é igual a KC vezes, abre parênteses, R vezes T elevado a delta N, ok? Então, olha, KP é o que você quer saber, KC é o que você vai encontrar no enunciado, ou o enunciado já vai te fornecer o valor de KC. Esse R aqui é a constante universal dos gases, aquela lá, padrão, 0,082, ok? E essa temperatura aqui é a temperatura em Kelvin, ou seja, se o enunciado forneceu para você a temperatura em graus Celsius, o que você precisa fazer? Você soma com 273 para encontrar a temperatura em Kelvin. Tudo bem? Tá bom. Então, essa é a fórmula que a gente vai utilizar sempre, ok? Sempre essa fórmula. Então, Kp é igual a Kc vezes constante universal, que é o 0,082, ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, vezes a temperatura que obrigatoriamente precisa estar em Kelvin. E isso elevado a delta N. Esse N aqui é o número de mols que você tem na equação, ok? Se é delta, é sempre estado final menos estado inicial, certo? Não é isso? Crianças? Sim, Pro. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o estado final numa equação? É produto ou reagente? Produto. Produto. Então, olha, por exemplo, aqui. Vamos somar o número de mols de produto. Então, a gente tem aqui, ó, 1 de SO2, perdão, 2 de SO2 e 1 de O2. Então, 2 mais 1, 3. Então, aqui nós temos, ó, a delta N vai ser igual a 6 menos 2, que é o do reagente. Deu para entender? Sim. Como a gente calcula delta N? Então, a gente sempre vai pegar o número de mols do produto menos o número de mols do reagente, ok? Então, olha só. Então, agora a gente vai calcular aqui KT a essa reação, ok? Então, vamos fazer a conversão da unidade, do KC em KP. Então, substituindo na fórmula, a gente tem KP é igual a KC 4,5 vezes R. R é 0,082 vezes. O enunciado forneceu para a gente a temperatura. Qual a temperatura que o enunciado forneceu? 327. Quanto? 327 Celsius. 327 graus Celsius. Eu posso jogar graus Celsius nessa fórmula?
Não. Não, você precisa converter para Kelvin. Aí o que você faz? Soma com 273. Quanto é 327 mais 273? 600. 600. Ok? 600. E isso aqui elevado a ΔN. Então, ΔN, a gente já viu aqui, que vai ser o quê? 3 menos 2. 3 menos 2 é igual a 1. Ok? Quanto é 0,082 vezes 600 vezes 4,5? Quanto dá? Duzentos e vinte e 221,4? Isso, 221,4. A única unidade que vai sobrar aqui é o ATM, porque aqui vai ser mol por litro, você vai cancelar o mol por litro, o mol daqui com o que você tem aqui, o litro também você vai cancelar, e o Kelvin também você vai cancelar esse com o que aparece também na constante. Então, vai te sobrar apenas ATM, ok? Que é unidade de expressão. Fala, querida. Esse 0,082, o enunciado vai te dar ou é um valor que a gente tem que decorar? Esse valor é um valor que você, normalmente, eles podem te dar, sem problema, mas é um valor que é sempre utilizado, ele é padrão, tá? Então, é 0,082, que é a constante universal dos gases. Vocês devem ter visto em física, Tá. essa constante, tá? É bom decorar, tá bom? Tudo bom. bem? Conversão? Sim, pro. Ok? Muito bem. E acabou ou tem mais? Você passou mais? Tem mais. Qual que é o próximo? É para o sistema em equilíbrio? Isso. PCL5. Isso. Ok, então vamos lá. Esse daqui é sobre AP, né? Então, exercício número 3. Então, nós temos aqui, diz assim, para o sistema em equilíbrio, PCl5 gasoso se decompondo em PCl3 gasoso mais Cl2 gasoso. Calcule o valor de Kp a 250 Kelvin se as pressões parciais no equilíbrio são. Então, nós temos aí para o PCl5 0,4 atm, para o Cl2, aí tem um erro, tá? Colocaram o P na frente, mas é Cl2 0,8 atm e o PCl3 0,8 atm. O enunciado já, o exercício já deu a equação balanceada, sim ou não? Sim. Sim. Então, o que a gente faz? Monta a expressão. Todo mundo entra em Kp? Sim. Sim. Então, como é que fica a expressão de Kp para essa equação? A impressão de PCl3 E PCl3 vezes a pressão de Cl2 isso sobre PCl5. Perfeito. Agora é só a gente substituir. Para o PCl3, ele passou o valor de pressão de 0,8 vezes. A pressão de 0,8 também, dividido por 0,4. Quanto é 0,8 vezes 0,8? 0,64. 0,64. Um minutinho. Peraí, gente, só um minuto. Desligou aqui. 0,64
dividido por 0,4, quanto dá? 1,6. 1,6. Perfeito. Ok? Facinho, né? E o último? O último é da reação do CO, certo? Certo. Ok, então vamos lá. Então, para a reação 2CO gasoso mais O2 gasoso, dupla seta, 2CO2 gasoso, as pressões parciais de CO, O2 e CO2 no equilíbrio são, respectivamente, 0,4, 0,8 e 1,6. Qual o valor de Kp? A equação já está balanceada, certo? Todos os participantes são gasosos, logo todos entram na equação, na expressão. Como é que fica a expressão de Kp para essa equação? A pressão de CO2 ao quadrado. Pressão de CO2 ao quadrado Dividido sobre... pela pressão de CO ao quadrado. Isso, CO ao quadrado vezes... Vezes a pressão de O2. Perfeito. Então, olha só. Qual é a pressão de CO2, de acordo com o enunciado? 1,6. 1,6. Então, 1,6 ao quadrado sobre a pressão de CO, 0,4. 0,4 ao quadrado, vezes a pressão de O2, que é 0,8. 0,8. Perfeito. Então, olha só. Quanto é 1,6 ao quadrado? 2,56. 2,56 sobre 0,4 ao quadrado? 0,16. Perfeito. 0,16 vezes 0,8, quanto dá? 0,128. Quanto é 2,56 dividido por 0,128? 20. 20. Muito bem. E aí, olha só, o que acontece aqui? Nós temos, vai ficar assim, né? ATM ao quadrado em cima, sobre ATM ao quadrado embaixo, vezes ATM. Então, eu cancelo, me sobra ATM embaixo. Então, aqui fica ATM elevado a menos 1. Ok? Alguma dúvida? Ô, Pro, esse menos 1 aí é porque cancelou assim esses dois? Aí tem que pôr menos 1? É. Tá. Não, olha só. Olha aqui do ladinho. Tá vendo, ó? Quando a gente montou aqui a expressão, você tinha ATM elevado ao quadrado em cima, certo? No numerador. Sim. E ATM elevado ao quadrado no denominador vezes ATM, não é isso? Uhum. Aí, o que a gente fez? A gente cancelou o ATM elevado ao quadrado de cima com o ATM elevado ao quadrado de baixo. O que sobrou? Sobrou esse aqui, ó. Uhum. Ele não está no denominador? Ah, tá. Por isso que ele fica negativo. Tá bom. Uhum. Ok? Alguma dúvida, gente, até aqui? Não? Não, Pro. Perfeito. Então, agora a gente vai trabalhar com outro tipo de exercício, tá? Presta bastante atenção. Esse é um pouquinho mais trabalhoso, mas é legalzinho também de fazer. Só um minutinho que eu vou colocar outro. Não é você. Olha só. Seguinte, os exercícios que nós trabalhamos até aqui são exercícios em que o equilíbrio químico já foi atingido. Okay? Então, ele te passa os dados no enunciado
de um equilíbrio já atingido. Os exercícios que a gente vai trabalhar agora, não. Tá? O equilíbrio vai ser atingido ainda, tá? Durante o processo. Então, nós vamos fazer aqui, a gente vai montar uma tabelinha, tá? Para analisar cada etapa desse processo e determinar qual é ou o número de mols ou a concentração de cada participante na hora do equilíbrio. Tudo bem até aqui? Tá bom, prof. Tá? Então, é isso. Quando você ler o enunciado, que você precisa prestar atenção. O equilíbrio já foi atingido? Se ele já foi atingido, você vai simplesmente montar a expressão, que é produto sobre reagente elevado ao coeficiente estequiométrico e substituir. Agora, se não, a gente vai ter que fazer esse processo que eu vou mostrar agora, tá? Então, olha só. Nosso exemplo aqui diz o seguinte. 1 mol de gás hidrogênio e 1 mol de iodo gasoso são misturados a 600 graus. Então, olha só, a pessoa pegou 1 mol de hidrogênio, 1 mol de iodo gasoso e colocou lá no reator, ok? A temperatura de 600 graus. Aí diz o exercício que as substâncias reagem. Após certo tempo, tá vendo? O enunciado já fala que o equilíbrio ainda não foi atingido, ele está te dando o processo, tá? Durante a reação. Então, as substâncias começam a reagir, os dois reagentes, e depois de certo tempo, chega-se a um equilíbrio, em que se constata a presença de 0,2 mol de gás hidrogênio residual. Qual a constante de equilíbrio Kc nessas condições para a reação apresentada aí? Então, olha só como é que a gente vai resolver isso. Primeiro, nós vamos montar uma tabelinha em que, vou colocar aqui, H2 mais I2, transformando em HI. Tá? Nesse momento eu não vou me ater aqui aos participantes, ao estado, tá? Então, vou montar uma tabelinha assim, onde eu vou colocar aqui, ó, início, esse I é de início, ok? Depois, reage e forma. Depois, o momento do equilíbrio. E depois, a concentração na hora do equilíbrio. Então, olha, vamos analisar o enunciado novamente. Fala para mim, no início de uma reação, o que nós temos? Reagente. Somente reagente, certo? De acordo com o enunciado, quem é reagente aí? H2 e 2. Perfeito. Só mais uma pergunta, essa equação está balanceada? Não. Não, não está balanceada. O que a gente precisa fazer para que ela se torne? Colocar o 2 daí. Isso, pronto. Agora ela está balanceada, certo? Muito bem, então olha, no início, o que tínhamos no início? No início nós tínhamos 1 mol de H2, nós tínhamos 1 mol de I2. A gente tinha alguma coisa de HI? Não. Não, porque é produto, né? No início a gente não tem produto. Zero. Ok? Agora aqui, reage e forma. Se você quiser, você pode montar uma linha só para o reage e outra linha só para o forma. Eu prefiro colocar tudo numa mesma linha. Lembrando que reage, quem reage é reagente, certo? E quem forma é produto, certo? Então, olha só, o enunciado falou quanto de reagente reagiu, quanto de H2 reagiu, quanto de I2 reagiu? O enunciado fala alguma coisa? Não. Não, ele não fala. Então, eu vou chamar isso de X. Vou chamar essa informação, esse reage, de X. Eu não sei quanto reagiu. Como é reagente, reagente é consumido, certo? Concorda comigo? Que todo reagente é consumido? Sim. Então, ele vai desaparecendo enquanto o produto é formado, ou seja, ele vai surgindo. Então, eu vou colocar assim, ó, menos X e menos X. Ok? Tudo bem? Sim.
Então, essa foi a quantidade que reagiu de H2 e de 2, menos X e menos X de H2 e menos X de 2. Aí um detalhe importante, quando você chega no reage forma, você vai levar em consideração a estequiometria da equação, tá? Então, olha só, qual é a estequiometria do H2? 1. Então, é menos 1x. Qual é a estequiometria do I2? 1. Então, menos 1x. Agora, vamos para a forma, que agora a gente vai falar do produto. O produto está sendo formado, está surgindo. Então, ele não fica negativo, esse x. Esse x vai ficar positivo, ok? Agora, qual é a estequiometria do HI? 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 2x. Tudo bem? Sim. Então, por exemplo, se aqui fosse, ó, aqui no I... Sim. Sim, menos 5x, deu para entender? Sim, pronto. Deu para entender a suposição? Muito bem. Sim. Então, você sempre vai levar em consideração nesse momento do a estequiometria da reação, tá? Muito bem. Então, pronto, a gente montou a linha do reage forma. Agora, vamos para o momento do equilíbrio. Eu quero que você analise onde o exercício diz que o equilíbrio já foi atingido, okay? Onde o equilíbrio foi atingido e ele fala que foi encontrado alguma coisa. Olha só, após certo tempo, chega-se a um equilíbrio, ó. Aqui está o lugar que a gente necessita agora. O que aconteceu depois que o equilíbrio foi atingido? Sobrou 0,2 de hidrogênio. Exatamente, de H2. Então, olha só, não foram colocados 1 mol, certa quantidade reagiu, porém, não reagiu todo esse 1 mol aqui. Na hora do equilíbrio, ainda sobrou 0,2, certo? Certo. Então, olha, gente, seguinte, ali, a coluna que estiver preenchida até o equilíbrio é a coluna que você vai usar para determinar o valor de X, tá? No caso, qual é a nossa coluna que está preenchida? É a do H2, é a do I2 ou é a do HI? H2. Do H2. Então, olha só, é daqui que você vai tirar o valor de X. Então, a gente vai montar uma equação. Vai ser o início menos o reage de forma igual ao equilíbrio. Então, ó, início 1 menos X é igual a 0,2. Deu para entender? Sim. Sim. Então, ó, 1 do início menos X igual a 0,2. Qual é o valor de X? 0,2. X é igual a 0,2. 0,8. Você determinou o valor de X. O que você vai fazer agora? Você vai substituir aqui, ó, o X para encontrar a quantidade de 2 no equilíbrio e de HI na hora do equilíbrio. Então, olha só. Vou colocar aqui, ó, 0,8 e 0,8. Então, olha só. Então, para o I2, vai ficar como? 1 menos 0,8. Quanto é? Qual é o valor? Quanto sobrou de I2 na hora do equilíbrio? 0,2 também. E do HI? Aqui vai ficar 0 mais 2 vezes 0,8. Qual é o valor? Quanto foi encontrado na hora do equilíbrio de HI? Quanto foi formado? 1,6. Quanto foi formado? 0,16. 2 vezes x. Se x vale 0,8, quanto é 2 vezes 0,8? 1,6. Tem certeza?
1,6. Pronto, olha só, determinamos a quantidade que foi encontrada na hora do equilíbrio. Ok? Olha só, agora o que a gente precisa? A gente precisa calcular a concentração, porque para eu descobrir o valor de KC, eu preciso ter a concentração. Dá uma lida no enunciado. O enunciado forneceu para a gente o volume do recipiente? Não. Não. Gente, toda vez que isso acontece, a gente coloca o volume como sendo VL, ok? E se nós percebermos que a quantidade de mols é igual do lado de reagente e produto, a gente pode considerar o volume como sendo 1. Na maioria dos casos é isso que é feito, tá? O volume é considerado como sendo 1 litro. Então, no caso aqui, ó, 1 mais 1, 2. E aqui nós temos 2, então a gente pode considerar que aqui o volume é igual a 1 litro. Tá? Então, olha só. Para o H2, N sobre V vai ser igual a 0,2 sobre 1. Logo, a concentração, 0,2 mol por litro. A mesma coisa vai acontecer no I2, vai ser 0,2 sobre 1. Então, 0,2 mol por litro. E a concentração aqui do HI, da mesma forma, vou fazer N sobre V. Então, 1,6 dividido por 1, 1,6 mol por litro. Tudo bem? Sim, pronto. Sim? Muito bem. Pronto. Determinamos todos os valores. O que a gente faz agora? Monta a expressão. Como é que fica a expressão de KC para essa equação? Concentração de HI. quadrado Concentração de HI ao quadrado. dividido Isso. H2 Isso. Concentração de 2. Muito bem. Agora é só substituir, certo? Então, como é que vai ficar aqui? Qual foi a concentração que nós encontramos para o HI? Foi 1,6? Então, 1,6 ao quadrado sobre concentração de H2, 0,2, vezes concentração de I2, 0,2. Quanto é 0,2 vezes 0,2? 0,04. Quanto? 0,4. 0,04. E aí, quanto é 1,6 elevado ao quadrado? 2,55. 2,56. Quanto é 2,56 dividido por 0,04? 64. 64. Nós teremos unidade aqui? Mol por litro? Vai ter ou não? Analisa. Ó, aqui você tem, aqui em cima você tem mol por litro ao quadrado. E aqui embaixo também você tem mol por litro ao quadrado. Não, para mim vai ter não, porque cancela. Então, não tem. Simplesmente, KC é igual a 64. Difícil, gente? Complicado. Só. Demora para fazer É um só. pouco trabalhoso, Eli, trabalhosinho. Olha só, eu quero que vocês tem como tirar um print, ou então eu envio para vocês pelo WhatsApp. É para vocês fazerem este daqui, vou chamar ele de número 2. Ok, número 2. Número 3. E número 4. Ok? Como tarefa para amanhã. Ok? Então, vocês farão hoje e amanhã a gente vai corrigir. Tudo bem? Ô, Bruno, você consegue mandar o print da explicação também? Ou você consegue processar a aula agora? Eu não entendi, Lari, fala de novo.
essa aula você vai conseguir postar agora ou só, tipo, mais de tarde? Então, menina, olha só, eu coloquei para gravar ali no computador, eu não sei se está gravando, eu vou ver se está gravando, Tá gravando, pronto. tá? Porque Aham. pelo celular não consegui colocar para gravar, mas eu coloquei pelo computador, aí eu vou verificar, Tá tá? bom. Se gravou, ok? Se não, eu gravo o exercício, fazendo o exercício e mando para vocês, Tá tá ótimo. bom? Só não vou conseguir fazer isso agora, que agora eu vou entrar em aula com o terceiro, Tá tá? bom. Mas até o final do dia, ok? Tá bom. Tudo bem, crianças? Então, tentem fazer esses exercícios, ok? Observando aí o passo a passo, tá? E a gente se vê, então, amanhã, ok? Tchau, Pro. Qualquer dúvida, me manda mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Tá Beijos, bom, Pro. Ok, Beijo. Pro. tá? Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo. Beijo. Tchau, Pro. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, querido.